Olá, exploradores da história! Preparem-se para uma viagem fascinante através do tempo e do espaço. Primeiramente, vamos navegar até as costas do Japão e explorar Hashima, a Ilha Fantasma. Abandonada e repleta de histórias assombrosas, em seguida, desvendaremos o exército subterrâneo mais impressionante da China, o Exército de Terracota. Com mais de 8.000 soldados de argila guardando o túmulo do primeiro imperador chinês. E para finalizar, viajaremos até Portugal para conhecer a trágica história da família dos Távoras. Uma trama de intrigas políticas, traições e execuções que abalou a nobreza portuguesa no século XVIII. Então, se você é apaixonado por história, mistérios e aventuras, vamos começar essa viagem histórica agora mesmo. Hashima, também conhecida como Gunkanjima, Ilha Navio de Guerra, é uma pequena ilha situada a cerca de 15 quilômetros da cidade de Nagasaki, no Japão. Coberta por uma densa e fantasmagórica massa de edifícios em ruínas, Hashima é um símbolo do rápido crescimento industrial japonês e do subsequente abandono. A história de Hashima começa em 1810, quando o carvão foi descoberto na ilha. No entanto, foi apenas em 1890 que a Mitsubishi comprou a ilha e iniciou a exploração em grande escala. A mineração de carvão era vital para a industrialização do Japão, fornecendo a energia necessária para a crescente economia do país. A partir de 1916, a ilha começou a se transformar em uma fortaleza de concreto, com a construção do primeiro edifício de concreto armado do Japão para abrigar os trabalhadores e suas famílias. A partir daí, Hashima passou a ter escolas, hospitais, lojas e até mesmo entretenimento, criando uma comunidade urbana completa em um espaço muito limitado. Entre as décadas de 1950 e 1960, Hashima alcançou seu pico populacional, com mais de 5.000 habitantes vivendo em uma área de apenas 6,3 hectares. A densidade populacional era uma das mais altas do mundo, com condições de vida intensamente apertadas, mas a comunidade era robusta e a economia da ilha prosperava graças à demanda contínua de carvão. Nos anos 60, o petróleo começou a substituir o carvão como principal fonte de energia no Japão, levando ao declínio da indústria carbonífera. Em 1974, após décadas de extração, a Mitsubishi anunciou o fechamento da mina, tornando Hashima uma ilha sem propósito econômico. A população rapidamente evacuou, deixando a ilha à mercê do tempo e dos elementos. Após o fechamento da mina, Hashima foi completamente abandonada, tornando-se uma ilha fantasma. As estruturas de concreto começaram a se deteriorar, criando uma paisagem pós-apocalíptica que atraiu exploradores urbanos e cineastas. Em 2009, partes da ilha foram abertas ao turismo, permitindo visitas guiadas para explorar seu passado sombrio. Em 2015, Hashima foi inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco, como parte dos sítios da Revolução Industrial Meiji do Japão. Este reconhecimento trouxe um novo interesse pela ilha e ajudou a preservar sua história. Uma das teorias mais controversas sobre Hashima envolve alegações de trabalho forçado durante a Segunda Guerra Mundial. Documentos e testemunhos indicam que prisioneiros de guerra coreanos e chineses foram forçados a trabalhar em condições desumanas nas minas da ilha. A Mitsubishi e o governo japonês têm sido acusados de tentar minimizar ou esconder esses fatos, alimentando teorias de conspiração sobre um esforço sistemático para apagar esse capítulo sombrio da história. Outra teoria menos documentada, mas igualmente intrigante, sugere que Hashima foi usada para experimentos secretos durante a guerra. Alguns conspiracionistas afirmam que as instalações subterrâneas da ilha foram usadas para pesquisas militares e científicas, incluindo testes de armas biológicas. No entanto, não há evidências concretas para sustentar essas alegações, e elas são amplamente consideradas como especulação.
O exército de terracota, descoberto em 1974, é uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Este exército subterrâneo, composto por milhares de figuras de soldados, cavalos e carros de guerra em tamanho real, foi criado para proteger o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, em sua vida após a morte. Qin Shi Huang foi o primeiro imperador a unificar a China, fundando a dinastia Qin. Seu reinado foi marcado por grandes feitos, incluindo a construção da Grande Muralha da China e a padronização de moedas, pesos, medidas e a escrita. No entanto, ele também é conhecido por sua busca obsessiva pela imortalidade. Para assegurar sua proteção na vida após a morte, Qin Shi Huang ordenou a construção de um vasto complexo funerário ainda em vida. O mausoléu, localizado perto de Xi'an, na província de Shanxi, levou aproximadamente 38 anos para ser concluído, envolvendo cerca de 700 mil trabalhadores. Em março de 1974, agricultores locais estavam cavando um poço quando encontraram fragmentos de uma estátua de terracota. Isso levou a uma das maiores escavações arqueológicas da história. Sob a terra, arqueólogos descobriram um vasto exército de figuras de terracota, dispostas em formação de batalha. O exército de terracota é composto por mais de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e 150 cavalos de cavalaria. Cada figura é única, com detalhes individuais nos rostos, penteados e armaduras, refletindo a diversidade do exército imperial da dinastia Qin. Além dos soldados, foram encontrados também acrobatas, músicos e outros funcionários, indicando a complexidade da sociedade da época. As figuras foram moldadas em partes e depois montadas. O tronco, braços, pernas e cabeça foram feitos separadamente e unidos após a queima. A maioria das figuras era pintada em cores vibrantes, mas a pintura desbotou ao longo dos séculos devido à exposição ao ar após a escavação. As figuras estão organizadas em trincheiras, refletindo a formação militar da época. A primeira trincheira contém a infantaria, a segunda contém a cavalaria e carruagens, e a terceira parece ser um posto de comando. Esta disposição detalhada sugere um profundo conhecimento de estratégias militares por parte dos construtores. Uma teoria conspiratória intrigante sugere que a criação do exército de terracota envolveu tecnologia avançada desconhecida para a época. Alguns pesquisadores e entusiastas acreditam que o nível de detalhe e a sofisticação das figuras indicam o uso de técnicas ou conhecimentos que não deveriam estar disponíveis no século III a.C. Essa teoria sugere a possível intervenção de culturas mais avançadas e, em casos mais extremos, até mesmo teorias sobre contatos extraterrestres. Outra teoria controversa é que o exército de terracota foi inspirado por culturas estrangeiras. Algumas evidências arqueológicas, como a presença de estátuas de bronze e estilos artísticos semelhantes aos encontrados na Grécia Antiga, levaram alguns a especular que houve algum contato cultural entre a China e o Ocidente durante o reinado de Qin Shi Huang. Essa teoria é baseada na ideia de que artesãos estrangeiros poderiam ter compartilhado técnicas avançadas de escultura e metalurgia com os chineses. A família Távora é uma das mais antigas e ilustres linhagens nobres de Portugal, cujo nome está inextricavelmente ligado a um dos eventos mais trágicos e controversos da história portuguesa, o processo dos Távoras. A família Távora remonta ao século XII e sempre esteve entre as mais proeminentes de Portugal. Durante séculos, os Távoras desempenharam papéis cruciais na política, na guerra e na administração do reino, acumulando títulos, terras e influência. Entre os títulos que detinham estavam os de Marqueses de Távora, Condes de São João da Pesqueira e outras distinções nobres. Os Távoras estavam bem conectados através de alianças matrimoniais com outras famílias nobres influentes,
o que reforçou seu poder e prestígio na corte portuguesa. A família também era conhecida por sua lealdade à coroa e por sua participação ativa em várias campanhas militares e políticas. O ponto de viragem para a família Távora ocorreu na noite de 3 de setembro de 1758, quando o rei Dom José I sofreu uma tentativa de assassinato enquanto voltava de um encontro secreto. O monarca sobreviveu ao ataque, mas foi gravemente ferido. A investigação subsequente, liderada pelo poderoso primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, apontou a família Távora como a principal responsável pelo atentado. Em janeiro de 1759, diversos membros da família Távora foram presos, julgados e condenados por alta traição. Entre os acusados estavam o Marquês de Távora, Dom Francisco de Assis de Távora, sua esposa D. Leonor de Távora, seus filhos e outros parentes próximos. O processo foi marcado por procedimentos jurídicos questionáveis e acusações de tortura. Em 13 de janeiro de 1759, os principais membros da família Távora foram executados de maneira brutal em um espetáculo público. Suas propriedades foram confiscadas e o nome da família foi oficialmente proscrito. A queda dos Távoras teve um impacto profundo na nobreza portuguesa. O processo dos Távoras é frequentemente visto como um exemplo extremo do poder absoluto exercido pelo Marquês de Pombal, que utilizou o evento para consolidar seu controle sobre o reino e suprimir a oposição aristocrática. Anos depois, em 1781, Dom Maria I, que sucedeu Dom José I, reabilitou oficialmente a memória da família Távora. A reabilitação incluiu a restituição dos títulos e propriedades confiscadas, embora a família nunca tenha recuperado totalmente sua antiga glória. Uma das teorias mais persistentes sugere que o Marquês de Pombal fabricou ou exagerou a participação dos Távoras no atentado contra o rei, para eliminar rivais políticos e fortalecer seu próprio poder. Esta teoria aponta para a falta de provas concretas contra a família e os métodos brutais utilizados durante o processo como evidências de uma conspiração política. Outra teoria sugere que a tentativa de assassinato foi orquestrada por inimigos internos na corte que desejavam desestabilizar o governo de Dom José I. Os Távoras teriam sido convenientemente escolhidos como bodes expiatórios devido à sua influência e ao seu histórico de oposição ao Marquês de Pombal. Alguns historiadores sugerem que interesses econômicos relacionados às vastas propriedades e riqueza dos Távoras podem ter motivado a perseguição à família. O confisco de suas terras e bens representou um grande ganho para a coroa e para aqueles que apoiavam o Marquês de Pombal. Ao fim deste vídeo, conhecemos 3 histórias fascinantes e intrigantes que aconteceram no mundo há muito tempo atrás. Hashima, a ilha fantasma do Japão, é um testemunho fascinante da rápida industrialização e subsequente declínio da mineração de carvão no país. O Exército de Terracota é uma maravilha arqueológica que oferece uma visão sem precedentes sobre a China antiga, especificamente durante o reinado de Qin Shi Huang. E a história da família Távora é um capítulo sombrio na história de Portugal. Aguardamos vocês no próximo vídeo e não se esqueça de deixar a sua versão nos comentários, afinal, nós estamos juntando histórias.